Olá, pessoal. A nossa aula de hoje é sobre a lei atômica de Lavoisier. Mas, antes de falarmos da referida lei, vamos mostrar o mecanismo da reação química que ocorre quando você toma aquele comprimidinho de hidróxido de alumínio para combater azia e má digestão. Ok? É que o hidróxido de alumínio reage quimicamente com o excesso de ácido clorídrico do estômago, eliminando-o e formando duas novas substâncias, o cloreto de alumínio e água. Pessoal, aqui nós temos o íon hidróxido de alumínio, que você toma, vai reagir com 3 moléculas de ácido clorídrico. No início, há uma quebra das ligações iônicas do hidróxido de alumínio e uma quebra das ligações covalentes das moléculas de ácido clorídrico, havendo um rearranjo e formando uma molécula de cloreto de alumínio e 3 moléculas de água. Tá ok? É assim como ocorre a reação química. Inicialmente, há uma quebra das ligações iônicas do hidróxido de alumínio, AlOH3, e quebra das ligações covalentes das moléculas de ácido clorídrico, que é o HCl. Em seguida, os ânions OH do hidróxido de alumínio vão de encontro aos átomos de hidrogênio que se separaram das moléculas de ácido clorídrico, formando 3 novas moléculas de água. E os ânions Cl-, que se separaram das moléculas de ácido clorídrico, vão de encontro ao cátion Al3+, que se separou do hidróxido de alumínio, formando a substância iônica cloreto de alumínio, que é o AlCl3. Agora vamos falar da lei atômica de Lavoisier, que diz o seguinte: a quantidade de átomos que participam de uma reação química no primeiro membro é igual à quantidade de átomos no segundo membro, pois, segundo a lei de Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Exemplo: determinando a quantidade de átomos de alumínio, cloro, hidrogênio e oxigênio em ambos os membros da reação química do hidróxido de alumínio com ácido clorídrico, aqui nós temos a reação química que nós fizemos há poucos instantes. Eu tenho um íon hidróxido de alumínio reagindo com 3 moléculas de ácido clorídrico, produz um íon cloreto de alumínio e 3 moléculas de água. Tá? Vamos ver a quantidade de átomo de alumínio, cloro, hidrogênio e oxigênio no primeiro membro e no segundo membro da reação química. Vamos falar do átomo de alumínio no primeiro membro. Primeiro membro, pessoal, é que vem antes da seta. Eu quero saber a quantidade de átomo de alumínio. Pessoal, como o alumínio tem índice 1, e o coeficiente é 1, então 1 vezes 1, 1. Então, no primeiro membro, nós temos 1 átomo de alumínio. No segundo membro, vamos lá, o Al. Eu tenho o índice 1 vezes o coeficiente 1 dá 1. 1 vezes 1, 1. Portanto, tem 1 átomo de alumínio no segundo membro. O cloro, que é o Cl, no primeiro membro, eu tenho 1 vezes 3, 3, então 3 átomos de cloro no primeiro membro. No segundo membro, eu tenho o índice do cloro, que é 3, vezes o coeficiente, que é 1, 3 vezes 1, 3. Portanto, 3 átomos de cloro no segundo membro. Né? O hidrogênio, no primeiro membro, eu tenho
parentes, então eu tenho 1 vezes 3, 3. 3 vezes 1, 3. Mas, como tem hidrogênio aqui também, eu tenho 1 vezes 3, 3. Portanto, eu tenho 3 átomos de hidrogênio, mais 3 átomos de hidrogênio, dá um total de 6 átomos de hidrogênio no primeiro membro. No segundo membro, eu só tenho hidrogênio aqui, portanto, eu tenho 2 vezes 3, 6 também é 6 no segundo membro. O oxigênio, no primeiro membro, eu tenho 1 vezes 3, 3 vezes 1, 3, portanto, 3 átomos de oxigênio no primeiro membro. No segundo membro, eu tenho o índice, o oxigênio, o índice é 1 vezes 3, 3. Portanto, 3 átomos de oxigênio no segundo membro. Pessoal, vocês estão percebendo que a quantidade de átomos no primeiro membro é igual à quantidade de átomos no segundo membro. O que modifica, o que transforma são as moléculas. Os átomos continuam intactos. Tá bom? Então, esta é a comprovação da lei atômica de Lavoisier, né? Que diz que a quantidade de átomos que participam de uma reação química no primeiro membro é igual à quantidade de átomos no segundo membro. Tá bom, pessoal? Vamos resolver a questão número 4, que diz o seguinte. Dada a reação química, eu tenho 2 íons nitrato de cobre, se decompõe, isso aqui significa se decompor por aquecimento, forma 2 íons de óxido de cobre, óxido cúprico, mais 4 moléculas de dióxido de nitrogênio, mais uma molécula de gás oxigênio, tá ok? Então, ele pergunta, quais são os coeficientes da reação química? Pessoal, B, quantos átomos de oxigênio existem em cada membro da reação? C, quantas moléculas de gás NO2 são produzidas? D, quantos átomos de nitrogênio existem em cada membro da reação química? Então, vamos à resolução desse exercício. Aqui eu tenho a reação química, né? 2 íons de nitrato de cobre se decompõem em 2 íons de óxido cúprico, mais 4 moléculas de dióxido de nitrogênio, que é um gás de dióxido de nitrogênio, e uma molécula de gás oxigênio. Quais são os coeficientes? Coeficientes são esses números que vêm antes da fórmula, pessoal. Então, aqui eu tenho 2, 2, 4, e aqui, como não vem nada, é 1. Portanto, os coeficientes da reação são 2, 2, 4 e 1. 2, 2, 4 e 1. Entendeu? Tá ok, pessoal? O item B, ele pergunta quantos átomos de oxigênio existem em cada membro da reação. Agora, átomo de oxigênio. Vamos prestar atenção aí, pessoal. Ó, vamos, onde tem oxigênio no primeiro membro? Aqui, ó. Então, eu vou pegar esse O, tem índice 3. Como tem parênteses, 2, então vamos multiplicar 3 vezes 2. Então, fiz a multiplicação, tirei do parênteses. Oxigênio é 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2 dá 12 átomos de oxigênio. Está aqui, ó, 3 vezes 2 vezes 2, 12 átomos. No segundo membro, que tem que dar a mesma quantidade, eu tenho, nesta substância, no óxido cúprico, eu tenho 1 vezes 2, 2 átomos de oxigênio. Aqui eu tenho 2 vezes 4, 8. Aqui eu tenho 2 vezes 1, 2. Então eu tenho o quê? Eu tenho 2 mais 8 dá 10, mais 2, 12. Portanto, conforme manda a lei atômica de Lavoisier, no primeiro membro eu tenho 12 átomos de oxigênio e no segundo membro também tem 2 átomos de oxigênio. C, ele quer saber quantas moléculas de gás NO2 são produzidas. Pessoal, NO2 é isso aqui. Molécula é esse número que vem antes, são os coeficientes. Então, 4 moléculas de NO2, tá? 4 moléculas de gás NO2. E por último, o item D, quantos átomos de nitrogênio existem em cada membro da reação? Átomos de nitrogênio. O N aqui, esse 3 aqui é do oxigênio. O N, ele não tem nada, portanto tem 1. Aqui é que eu faço? 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Então, no primeiro membro, eu tenho 1 vezes 2 vezes 2, que é 4 átomos. No segundo membro, eu tenho que ter 4 átomos de nitrogênio. Vamos confirmar? O índice do N aqui é 1. Esse 2 é do O.
Então, do nitrogênio é 1. 1 vezes 4, 4. Portanto, no primeiro membro, 4 átomos de nitrogênio. No segundo membro, 4 átomos de nitrogênio. Comprovado a lei de Lavoisier. Tá ok, pessoal? O item A, ele perguntou quais são os coeficientes. São esses números que vêm antes da fórmula. Então, 2, 2, 4 e 1. Os coeficientes são 2, 2, 4 e 1. O item B, ele pede quantos átomos de oxigênio existem em cada membro da reação. Átomo de oxigênio, você vem aqui, ó, onde tem O, aqui você tem 3. Como tem parênteses, você faz 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Então, no primeiro membro, temos 12 átomos de oxigênio. No segundo membro, eu tenho, oxigênio tem aqui, então 1 vezes 2, 2. Oxigênio tem aqui, ó, 2 vezes 4, 8. Oxigênio tem aqui, 2 vezes 1, 2. Então, eu tenho 2 com 8, dá 10, com 2 dá 12. Tem que dar a mesma quantidade, tá, pessoal? Reação química é isso, né? C, ele quer quantas moléculas de gás NO2 são produzidas. Moléculas são esses números que vêm antes aqui, são os coeficientes. Aqui eu tenho 2 íons, ou 2 moléculas, de nitrato cúbico. Aqui eu tenho 2 íons, ou 2 moléculas de óxido cúbico. Aqui eu tenho 4 moléculas de NO2 e 1 molécula de gás O2, gás oxigênio, tá ok? E por último, ele pede o quê? Quantos átomos de nitrogênio existe? Nitrogênio, pessoal, vamos lá. Simples. Pega o nitrogênio onde tem N, tá no parênteses, aqui é 1, então 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4. Então tem 4 átomos de nitrogênio no primeiro membro, quer dizer, primeiro membro é quando começa a reação química. Então eu tenho 4 átomos. No segundo membro tem que dar 4. Se não der, porque está errado. Então é 1 vezes 4, 4. Tá ok? Então, 4 átomos de nitrogênio no primeiro membro e 4 átomos de oxigênio no segundo membro. Tá bom, pessoal? Vamos resolver a questão número 5, que diz o seguinte: dada a reação química dicromato de amônia, ele se decompõe em trióxido de dicromo, gás nitrogênio e água. Então, uma molécula ou um íon de dicromato de amônia se decompõe em um íon de óxido de cromo, uma molécula, porque aqui não tem número nenhum, uma molécula de gás nitrogênio e 4 moléculas de água. Então, um íon só produziu 4, 5, 6 moléculas. É o milagre da química, né, pessoal? Química tem essas coisas aí, tá? Ele quer saber, quais são os coeficientes da reação química? Aí o que eu venho? Quais são os coeficientes? 1 é o número que vem antes, ó. O coeficiente é 1, 1, 1 e 4. Então, os coeficientes da reação química são 1, 1, 1 e 4. B, quantas moléculas de gás nitrogênio são produzidas na reação? Pessoal, produzida que vem depois. Antes reage e depois são os produtos que são produzidos. Ele perguntou, quantas moléculas de gás nitrogênio? Gás nitrogênio é esse cara aqui, ó. São produzidas na reação. Então, uma molécula, tá ok? Que é o coeficiente, uma molécula de gás nitrogênio. C, quantos átomos de oxigênio existem no primeiro e segundo membro da reação? Ele quer saber átomo de oxigênio. Pessoal, vamos ao oxigênio. O primeiro membro só tem esse O aqui. Então, qual o índice dele? 7. 7 vezes 1, que é o coeficiente, dá 7. Então, eu tenho 7 átomos de nitrogênio. Tá ok? Então, 7 átomos de oxigênio. No segundo membro, tem que dar 7. O que eu faço? Eu tenho 3 vezes 1, 3 aqui. 1 vezes 4, 4. 3 e 4, 7. Portanto, no primeiro membro tenho 7 átomos, né, de oxigênio e no segundo membro também 7 átomos de oxigênio. O D, quantos átomos de nitrogênio existem na reação química? Nitrogênio, presta atenção, pessoal. Nitrogênio aqui é o 1, ó. Esse 4 é do hidrogênio, é 1. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2. Então, só 2 átomos de nitrogênio. No segundo membro, quanto é que tem? 2 vezes 1, 2. Também 2 átomos de nitrogênio. Tá, pessoal? Então, nós aprendemos hoje que a quantidade de átomos que no início da reação
é igual a quantidades que fica no final da reação. Isso chama-se a lei atômica de Lavoisier. Na natureza, nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma, tá bom? Então, um abraço a todos. Até a próxima aula.